A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. O Senhor me mandou entregar uma palavra para vocês. O amor de Deus por você. Ao ver o título desse vídeo, você deve estar imaginando que você vai ouvir uma palavra para te exortar, para te animar, para te dar fé, para te ajudar a passar pelos teus problemas, pelas tribulações da tua vida, pelas provas da tua vida. Mas não é esse o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é te esclarecer de uma forma definitiva o que é verdadeiramente a graça de Deus, a graça de Cristo. E se você é salvo pelas tuas obras, se você é salvo pela tua fé. E além disso, o propósito maior desse vídeo ainda é te dar o caminho do escape. Você pode estar perguntando assim, como assim caminho do escape? Você chegou agora no canal, você não vai estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Mas eu vou te explicar rapidamente. Durante muitos anos, o Senhor tem falado comigo que a igreja vai passar pela tribulação. E tem vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Um eu falo de 2023, no início da grande tribulação, mas tem vários vídeos, né? Eu te oriento a assistir. Mas no meio de tudo isso, o Senhor me falou que Ele tem um caminho de escape para o seu povo, né? Que apesar de Deus permitir a igreja passar pela tribulação, Ele tem guardado um povo para Ele, que Ele vai proteger no meio de tudo isso. E esse vídeo tem justamente o propósito de começar a te ensinar o caminho do escape. Qual é este caminho que Deus tem para libertar o seu povo? Mas este vídeo é apenas o primeiro de uma série de vídeos. Eu vou fazer uma playlist chamada O Amor de Deus por Você, onde eu não vou só te explicar a graça de Deus, as obras, a obra que Cristo fez na cruz, né? Todas as bênçãos que você ganhou de Deus na cruz do Calvário, a respeito de salvação, se ela é pela fé, pelas obras, que é só o primeiro vídeo. Apesar dele ser longo, ele é extremamente fundamental para a tua vida. O teu conceito a respeito do amor de Deus por você vai mudar completamente. Você vai ficar completamente encantado com o amor de Deus por você. Você precisa assistir esse vídeo até o final. Então, para me ajudar, vai lá, deixa seu like para ajudar a obra de Deus, para ajudar que o evangelho do reino seja pregado e que o amor de Deus seja espalhado por todo mundo. Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Nós precisamos alcançar o maior número possível de pessoas, porque Deus tem uma grande obra para fazer na vida do povo de Deus. Isso passa pela limpeza da igreja, pela reestruturação do ensino da palavra de Deus. E também que as pessoas compreendam de fato o que é a graça de Deus. Porque tudo o que você precisa está dentro da graça. A graça de Deus te basta. Então, vai lá, deixa seu like e assiste o vídeo até o final, até o final. Já salva esse vídeo para você ouvir ele, você assistir ele várias vezes, para que você possa compreender. Ore, jejue, clame a Deus por discernimento, peça para Deus para te confirmar o que eu estou te falando. Né? Clame ao Senhor, se não, Senhor, eu quero saber se isso é verdade. Porque você provavelmente tem aprendido completamente diferente. Né? Então, assista o vídeo até o final. O propósito desse vídeo é te ensinar o caminho do escape. Mas que caminho do escape? Se você não assistiu os outros vídeos que eu postei nesse canal, falando a respeito da grande tribulação, o Senhor tem falado comigo há muitos anos, que a igreja passará pela tribulação. E Ele confirmou para mim que este ano de 2023 é o ano que se inicia a grande tribulação. Se você não sabia disso, se você não tinha ouvido isso ainda, você deve estar um pouco assustado agora. Mas você precisa entender o seguinte: Deus tem um caminho de escape para o seu povo. E o que eu vou te ensinar hoje é justamente o caminho de escape. Então eu te oriento a você assistir os dois vídeos que eu falo sobre tribulação 2023, né? São dois vídeos.
Um eu falo que o início da tribulação em 2023 e o outro é o resumo, são as explicações. São vídeos mais longos, mas são de fundamental importância, porque sim, a igreja passa pela tribulação, passa. Você pode falar, não, porque o pastor isso, o pastor aquilo falou isso. Eu estou te falando, a igreja passa pela tribulação. Não é uma coisa que eu criei com a minha cabeça. Meu nome é Ludmila Abdala, sou apóstolo e profetisa de Cristo. E durante mais de 13 anos, está com quase 15 anos, o Senhor tem me preparado para esse momento da igreja sobre a face da terra. E somente agora o Senhor me mandou contar essas coisas aos filhos de Deus. Eu sei disso há muito tempo, há muito tempo. Eu comecei a pregar aqui no YouTube em 2021, em abril de 2021. Mas eu já sei disso há muito tempo. Só agora o Senhor me mandou contar isso para o povo dele. E este vídeo tem o propósito justamente de te mostrar qual é o caminho, qual é a solução que Deus tem para a igreja dele nesses últimos dias, a igreja sobre a face da terra. Porque a igreja passa pela tribulação, por quê? Porque a igreja não está andando nos caminhos do Senhor. A igreja está fora da presença de Deus, principalmente o altar. A igreja está suja, se lameou com os políticos desse mundo, com os príncipes desse mundo. A igreja de Cristo, ela é uma prostituta diante de Deus, porque ela se prostitui com os príncipes desse mundo, que é a política, fora as outras coisas que têm acontecido no altar da igreja, né? Várias outras coisas, mas um dos principais motivos é justamente essa história da política associada à igreja, mas também a teologia da prosperidade, que ensina a pessoa a buscar as riquezas dessa terra ao invés de buscar o reino de Deus, que é o caminho que Jesus nos ensinou, entendeu? Então a igreja passa pela tribulação, mas Deus tem o caminho do escape para os seus escolhidos. E a missão desse vídeo é justamente te falar a respeito da graça de Deus e te ensinar qual é esse caminho do escape? Na verdade, é o começo do ensino, tá bom? Porque assim, será uma série de vídeos e será uma playlist falando somente a respeito do amor de Deus por você. Porque o caminho da libertação que você consegue, o caminho do escape é justamente o caminho do amor de Deus. E é aí que você precisa entender quais são os ensinos falsos dentro da igreja que estão impedindo da igreja verdadeiramente viver o reino de Deus sobre a face da terra. O que está destruindo a igreja são os falsos ensinos, as interpretações bíblicas, as interpretações fora do, da revelação do Espírito Santo. Então você precisa prestar atenção nesse vídeo. Salve esse vídeo para você assistir várias vezes, porque Deus precisa falar com você. Você precisa entender qual é o verdadeiro caminho dentro da graça de Deus, o que é verdadeiramente graça de Deus. Porque a igreja está presa na lei. A igreja acha que ela é salva porque ela obedece a Deus. E são os que obedecem que serão arrebatados. Isso é uma mentira. Não existe isso. Se a igreja precisar obedecer para ser salva, quem será salvo? Me diz quem será salvo? Porque ninguém obedece a Deus. Além do que, Jesus morreu justamente porque somos pecadores, não é? Se a gente precisasse ser obediente para ser salvo, o que aconteceria? Não precisaria de Jesus morrer por nós. Pois é, o ensino da graça de Deus está completamente errado. Eu não estou aqui para a gente discutir, para a gente bater boca. Eu quero que você preste atenção no vídeo, máxima atenção, que você vai entender a graça de Deus. E o porquê é importante obedecer, sim. Porque quando eu falo para você que nós somos salvos porque Jesus nos ama e não porque somos obedientes, não significa que a gente deva viver no pecado. Muito pelo contrário. Né? Tem um propósito de se libertar do pecado. E eu quero falar com você a respeito disso, entendeu? Mas você não é salvo pelas tuas obras, você é salvo porque Deus te ama. Então assiste o vídeo até o final, porque você vai precisar aprender. E salva esse vídeo, tá bom? Aproveita, deixa o like aí pra gente no vídeo.
para ajudar a divulgação desse vídeo. Compartilha, me ajuda a divulgar esse vídeo. As pessoas precisam saber qual é o caminho do escape. As pessoas precisam saber que a tribulação está para começar e que a igreja passa por essa tribulação. As pessoas estão achando que Jesus arrebata a igreja antes da tribulação e não é verdade. Por que não é verdade? Porque a igreja vai precisar ser tratada por Deus. A igreja não anda nos caminhos do Senhor. A igreja é desobediente, é rebelde, anda pelos próprios caminhos, está focada em busca pelas bênçãos materiais, está focada em trabalhar pelo reino da terra, pelo reino de homens, lutando por políticos e tudo mais. E aí o que acontece? Se afastou do caminho verdadeiro. Então a igreja vai ser tratada por Deus no meio da tribulação, mas Deus tem um escape para os seus escolhidos. Será que você é um desses escolhidos? Bem, esse vídeo chegou até você, não é? Então me ajuda a compartilhar para que chegue na vida do maior número possível de pessoas, tá bom? E se inscreve aí no canal. A gente vai estar com uma seleção de vídeos só falando a respeito da graça de Deus e o caminho do escape, tá bom? E bora, vamos começar, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, o amor de Deus para a tua vida. Neste vídeo, eu quero te ajudar a esclarecer 3 perguntas. O que é a graça de Deus? Segundo, você é salvo por obras ou você é salvo pela graça? E terceiro, o que isso tem a ver com a igreja passar pela grande tribulação e o que isso tem a ver com o caminho de escape que Deus tem para a igreja de Cristo? Tá bom? Então presta atenção. Vamos lá. Me responde você. Se eu te perguntar, o que é graça de Deus? O que você vai me responder? Aquele jargão que todo evangélico, né, muito usado pela igreja evangélica falando a respeito do que é graça. Você já ouviu falar? Graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Que a graça de Deus é o favor imerecido de Deus. Então tá. O que é um favor imerecido? Você sabe me dizer o que é um favor imerecido? Segundo teólogos, porque essa explicação é de teólogos, tá bom? Essa explicação de que graça de Deus é o favor imerecido de Deus, segundo teólogos, a Cristo morreu da cruz para te fazer um favor e você não merece, tá bom? Essa é a explicação da graça, simples assim. Segundo os teólogos, Jesus morrer na cruz é um favor que ele fez para você porque você não merece, né? Ou seja, tudo que ele faz por você é um favor, porque você não merece, então ele te faz um favor. Bem, isso é uma grande mentira. Falei assim, irmã, como assim uma grande mentira? Pois é, isso é uma grande mentira teológica. Eu estou falando exatamente isso. É uma grande mentira teológica, tá bom? Tem grandes mentiras teológicas e essa é uma grande mentira teológica. Isso é uma interpretação humana da graça de Deus, tá? Graça de Deus não é favor imerecido de Deus. Não é. O que é, de fato, graça de Deus? E o que é um favor imerecido? Graça de Deus é o amor de Deus que se manifestou através do sacrifício de Cristo. É o amor de Deus que se manifesta através da palavra de Deus. E agora eu quero te fazer entender isso. O que seria um favor imerecido? Vou te dar um exemplo, tá bom? Você vai entender o que é um favor imerecido. Depois eu vou te fazer entender o que é o amor de Deus que foi manifesto na cruz do Calvário, tá bom? Vamos lá. O favor imerecido é o seguinte: eu não sei se você é pai ou mãe ou se você é filho ou filha, né? Filho ou filha você é de alguém. Você pode não ter tido um pai e uma mãe presente, mas filho e filha você tem de alguém. Você foi de alguém. E eu preciso que você pense nessa relação de pais e filhos, tá bom? Mesmo que você não tenha sido muito cuidado na vida, você tem um ideal de pai e filho, né? Ou se você não é mãe, você não é pai, você tem um ideal, tá? Vamos lá. Se você pensar num filho, numa filha, que vive fazendo as coisas erradas, né? E todo filho e toda filha faz coisa errada, ou não? Faz, não faz? Todo mundo é imperfeito, não é? Então tá. Um filho e uma filha fazem as coisas erradas. Às vezes não estuda direito, responde pai e mãe, né? Às vezes mente aqui, mente ali, faz as coisas erradas assim.
Deixa eu te perguntar uma coisa. O pai e a mãe deixa de amar esse filho ou essa filha? Não, né? Não, lógico que não. Pai e mãe não deixam de amar filho e filha. Lógico que você tem pais, né? E pais diferentes, né? A gente tem caso que pais e mães fazem mal para os filhos. Mas, no modo geral, aquilo que foi criado por Deus são os pais viverem em função dos filhos, do cuidar dos filhos, não é? Não é isso? Então, os pais lutam pelos filhos, eles geram os filhos e começam a criar os filhos, trabalhando para sustentar, buscando dar o melhor que eles podem, não é? É um esforço tremendo para poder cuidar daquele filho, não é isso? Não é isso? Você que é mãe, você que é pai, você não se esforça tudo que você pode para poder cuidar dos teus filhos? Lógico que tem pai e mãe que não faz nada disso. Tem pai que faz mal para os próprios filhos, não é? Tem mães que fazem, tem mães terríveis, viu? Mães horrendas, que fazem mal para os filhos de uma forma absurda. Não tem que perder esse conceito de que mãe, ai, é o amor máximo. Não, não é, não, é mentira. Tem mães horríveis. Mas não é esse o caso do vídeo. Mas vamos lá. Normalmente, o que Deus criou, o que quer? São pais cuidando dos filhos com amor, não é? Então tá. Vamos supor, só, não sei se você já passou por isso ou não, mas vamos lá. Uma mãe que vai lá, cuida do filho, lava, passa, cozinha, né? Prepara o almoço, prepara isso, prepara aquilo. Ela vira pro filho e fala assim, ó, eu tô te fazendo um favor, você não merece. Tô te fazendo um favor porque você não merece, viu? Eu vou lavar a tua roupa, vou passar a tua roupa, vou fazer comida para você, mas você não merece não, viu? É um favor que eu tô fazendo. É isso que uma mãe fala para um filho? Bem, se ela for uma mãe amorosa, não, né? Agora, se ela for uma mãe tóxica, na verdade, se ela for uma mãe tóxica, ela vai falar isso, né? Ó, você não merece, não, viu? Tô fazendo, mas é um favor que tô fazendo pra você. Porque não é isso que você fala pra um filho. Não, por que que uma mãe trabalha tanto para cuidar de um filho? Por que que uma mãe gera? Ela gera aquela criança dentro de si, amamenta. Porque, gente, dá um trabalho danado para gerar uma criança. Gravidez é um processo muito difícil para a mulher. Sabe? É um processo muito custoso, né? Tudo bem que tem mães que têm filhos e dão seus filhos, matam seus filhos, mas eu não estou falando disso, eu estou falando do processo que Deus criou, tá bom? É um processo trabalhoso. Uma mãe para gerar um filho, ela tem de amar esse filho. É um processo de aprendizado de amor. Um pai que trabalha, que luta, que levanta cedo, trabalha o dia inteiro, volta para casa para poder dar o resultado do seu trabalho, o seu salário, para o sustento do lar, para o sustento dos filhos. Ele faz isso porque ele está fazendo um favor imerecido. Ó, moleque, tá trabalhando aqui para se sustentar, mas você não merece, não, viu? Você não merece, não. É um favor que eu tô fazendo para você. Um pai falar isso para um filho? Bem, a não ser que ele seja um filho, um pai tóxico, né? Conviver com um pai desse não deve ser fácil. Você concorda comigo? Pelo amor de Deus, não deve ser fácil, não é? Aí um filho que vai fazer alguma coisa para os pais, ele vai fazer por um favor? Ó, vou fazer um favor pro senhor, hein? O senhor não merece, não, hein? Não, a gente faz por amor, não é? O pai não faz, não trabalha para sustentar um filho. E trabalha, hein? Olha, criança pequena vai lá, o pai luta para tudo, paga comida, paga escola, paga roupa, paga tudo pro filho, paga tudo, trabalha feito condenado para sustentar os filhos. A mãe também, sabe? A mãe que cuida só do lar, ela cuida de toda a casa, ela cuida dos filhos, ela lava, passa, cozinha, ela limpa bumbum de neném. Por um favor, ela vira pro bebê dela e fala assim: ó, é um favor. É um favor que eu tô te limpando, hein, ó. Olha lá, hein, moleque. Então, um favor. É isso que a mãe fala? De jeito nenhum, não é? Lógico que você tem pais tóxicos, mas a gente está falando desse caso. A gente está falando de amor. A gente está falando de pessoas que dedicam as suas vidas para cuidar dos seus filhos. Elas abrem mão de suas vidas, elas abrem mão dos seus sonhos, elas trabalham feito condenado para poder sustentar os seus filhos, sabe? Para cuidar das necessidades dos seus filhos. E aí você fala assim para mim, irmã, mas o que isso tem a ver com graça de Deus? Tudo. O que eu quero que você entenda é que quem ama não faz favor.
Quem ama, cuida porque ama. A maior mentira criada pelos teólogos é que salvação, que graça de Deus é favor imerecido de Deus. Deus não te fez um favor quando deu o filho dele para morrer por você. Ele não te deu um favor, ele não te fez um favor, até porque ele não deve favor nenhum. Ele não te fez um favor quando ele deu o filho dele para morrer por você. E assim também Jesus não te fez um favor quando morreu por você na cruz. E sabe o que ele fez? Ele fez um ato de amor. Quando você fala que graça de Deus é o favor imerecido de Deus, você está desprezando o amor de Deus. Você está rejeitando o amor de Deus. Graça de Deus não é favor imerecido. Graça de Deus é um ato de amor. Deus deu o seu único filho para morrer por nós, no nosso lugar, para que todo que acreditar nisso, que aceitar isso, será salvo. Graça de Deus é o amor de Deus que se manifestou através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Jesus não morreu para você para te fazer um favor. Na hora que ele estava lá na cruz, ele falou assim, ó, pai, eles não merecem não, viu? Mas perdoa aí. Ó, não vale nada esse povo não, viu? Ele falou assim, pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele teve compaixão, ele teve amor. Entendeu a diferença? Você entendeu? Uma mãe e um pai, e Deus é o nosso pai. É isso que você precisa entender. É o conceito de família de Deus. Deus, por amor de nós, deu o seu filho para morrer por nós. Você não é salvo porque Deus te fez um favor. Você é salvo porque Deus te amou. Desde o princípio ele te amou. Ele desejou a tua vida. Ele amou a tua vida. Mesmo você sendo pecador. Entendeu? Mesmo você fazendo tudo errado. E não importa o quão fundo você foi. Você pode ter ido mais fundo do que um ser humano pode chegar. Você pode estar agora no fundo do poço, com a vida destruída. Se você entender que Jesus morreu porque te amou, porque Ele te ama, e que esse é o plano de salvação de Deus, quando Adão e Eva pecaram, eles trouxeram maldição para a vida deles e para toda a descendência deles, ficaram todos presos no pecado. E Deus, para resgatar a humanidade, o que ele fez? Ele deu o seu único filho para morrer por essa humanidade. E para que todo aquele que crê nesse fato, nessa obra de Cristo na cruz, todo aquele que crê será salvo. Crendo o quê? Que Deus amou você tanto que ele não quis te perder. Te amou tanto que ele falou assim pro filho dele: vai lá, filho, eu te amo, mas eu preciso que você morra por eles. Eu preciso que você vá lá e morra por eles. Porque assim eu vou perdoar eles e vou traçar um plano de salvação e trazer eles de volta para mim. Salvação é o amor de Deus que se manifestou através da obra de Cristo na cruz. Nunca mais diga na tua vida que salvação é favor imerecido de Deus, que não é. Deus não virou para você e falou assim, ó, você não presta, mas eu vou te fazer um favor e vou te salvar. Deus não falou isso. Deus falou, filho, eu te amo. Estou te dando o meu único filho para poder morrer por você e te salvar. Entendeu? Deus não é um pai tóxico que joga na cara dos seus filhos que eles não merecem. Foi por amor que Deus morreu por você. Foi por amor. Escuta o que eu estou te falando. Foi por amor. Só por amor que deu o seu único filho para morrer por você. Que Cristo, Filho de Deus, o Deus que se fez carne, a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne, morreu por você.
graça de Deus, é o amor de Deus que se manifestou através da palavra. Quem é a palavra? Jesus Cristo. Graça de Deus é o amor de Deus que se manifestou através do sacrifício de Cristo, na morte de Cristo na cruz e na ressurreição de Cristo. Essa é a graça de Deus, é o amor de Deus, manifesta através do sangue de Cristo. Deus manifestou o amor dele através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, o que é graça de Deus. E você precisa perder esse conceito maldito, rejeite esse conceito maldito e todo mundo que prega isso, rejeite. Graça de Deus não é favor imerecido de Deus. Não é, porque se você continuar falando isso, as portas da graça de Deus não vão se abrir de fato para você, não de forma completa. Você é salvo porque você acreditou em Jesus. Pronto. Isso você é salvo por causa disso. Mas se você não entender que salvação vem por amor e não por favor, a graça de Deus ela não se abre por completo para você. Guarda essa palavra. Não se abre por completo. Por quê? Porque graça de Deus não é só perdão. Graça, quando eu falo só perdão, parece muito pouco, parece que eu estou desvalorizando, não é? É que graça de Deus não é só o perdão de Cristo, o perdão de Deus. Não é só Deus perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna. Graça de Deus é muito mais que isso, tá? Isso é fundamental. A parte mais importante da graça é essa. O que é a graça? É te perdoar e te dar a vida eterna? É, mas não é só isso. Só que isso você precisa guardar no teu coração, essa palavra. Por quê? Porque eu só vou falar do restante da graça em outros vídeos, porque agora eu não posso. O foco aqui é te dar o discernimento do que é salvação e do caminho, né, do escape da tribulação, tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus morreu por você, ele morreu por te amar. Então não confunda mais favor imerecido. O que é um favor imerecido? Uma esmola. Uma mãe que está cuidando de um filho, ela não cuida do filho por esmola. Favor imerecido é isso. Eu vou fazer uma esmola para você. Vou te dar uma esmola, entendeu? Vou lavar tua louça, vou passar tua roupa, vou cuidar de você, porque eu tô te dando uma esmola. Você não merece, é um favor imerecido. Você não merece, estou te dando uma esmola. Então, esmola é um favor imerecido. Jesus não morreu por você por esmola. Jesus morreu por você porque ele te ama. O Pai deu o Jesus Cristo para ser o nosso Salvador porque ele nos amou. Entendeu? Tá? Então vamos lá. Essa é a primeira parte que você precisa entender. Tá bom? Porque se você não entender isso, você não consegue entrar no caminho de escape. Qual é o caminho de escape que eu estou falando? Porque a tribulação está para começar. E a igreja passa pela tribulação. Você está entendendo? A igreja passa. Só que parte da igreja será protegida no meio da tribulação. E quando eu falo no meio, que assim, ó, todo mundo passa pela tribulação, mas Deus tem um povo reservado que ele vai cuidar no meio da tribulação. E essas pessoas não vão sofrer as consequências da tribulação. Quem são essas pessoas? As pessoas que aceitarem, né? A verdadeira graça de Deus, ela precisa sair dessa falsa graça, essa graça maldita que eles falam que é favor imerecido de Deus. Isso é maldição, isso é anátema, isso é pecado, isso é heresia. Salvação não é favor imerecido. Fuja de quem prega isso. Entendeu? Fuja. Fuja, que ele é um fariseu. Ele não sabe o que ele está falando. Ele não conhece o amor de Deus. E ele vai te afastar de Deus. Por mais que ele fale de Jesus, o fato de ele falar de Jesus não significa que ele entenda o que é a graça de Deus. Então fuja desse tipo de pregação. Salvação não é favor imerecido. Salvação é o amor de Deus que se manifestou através do sacrifício de Cristo na cruz. Ou seja, é o amor de Deus através do sangue de Cristo. O que te salva é o sangue de Cristo. Você está entendendo? Tá? Então, quem é que vai conseguir o escape no meio da tribulação? Quem é quem vai aceitar a verdadeira graça de Deus? E a minha missão é justamente te ensinar qual é a verdadeira graça de Deus. Porque Deus tem um plano de escape para a igreja dele. Deus tem um plano para tirar a igreja dele no meio de tudo isso. Ela vai estar no mundo no meio de. Na hora que tudo isso estiver acontecendo. Mas o amor de Deus, o amor, não é o favor. É o amor de Deus vai cuidar desta igreja.
Da mesma forma que Deus cuidou do povo hebreu, quando ele mandou as pragas para o Egito, e ele cuidou com zelo, com carinho, ele protegeu o povo. No meio de todas aquelas pragas, o povo dele ficou protegido. Deus vai proteger a igreja dele, mas não é toda a igreja. São só os escolhidos. Quem são esses escolhidos? Os que vão aceitar a verdadeira graça de Deus. Mas não é só aceitar a verdadeira graça de Deus. Eles vão aceitar a verdadeira graça de Deus e eles vão continuar obedecendo a Deus por amor. E o meu papel é te ensinar a verdadeira graça de Deus. Tá bom? Então tá. Você entendeu que graça de Deus não é favor? Um favor imerecido, ou seja, não é uma esmola de Deus para tua vida? Vem cá, filho, ó, vem cá, você não merece, você fez tudo errado na tua vida, mas eu vou te dar uma esmola, eu vou te mandar meu filho para morrer por você, né? Porque aí ele vai morrer por você e aí eu vou te salvar. É uma esmola. Não, não é uma esmola. É o amor de Deus. E você precisa entender isso para você conseguir entrar de fato no caminho da salvação. Tá bom? Você entendeu essa parte? Então, ótimo. Vou falar a segunda parte para você. Presta atenção. Você é salvo pelas obras ou você é salvo pela graça? Qual que é a tua resposta? Você é salvo por você obedecer a Deus? Você é salvo pelas obras de Cristo na cruz? Você pode fazer uma mistura e falar assim: não, eu sou salvo porque Jesus morreu por mim, mas eu tenho que obedecer. Não é? Boa parte da igreja prega isso, que nós somos salvos pela graça, né? Mas eu tenho de ter obras, senão eu não sou salvo. Ou seja, se eu não obedecer a Deus, eu vou para o inferno. É isso que você aprendeu a tua vida toda com Cristo, não foi? Apesar de que tem algumas igrejas que pregam o seguinte: nós somos salvos só pela graça. Na verdade, a igreja de Cristo é dividida entre duas turmas. Basicamente isso, tá? Pode ser que tenha alguma outra igreja que eu não tenha conhecimento e que tenha algum outro entendimento, tá bom? Mas a maioria da igreja hoje, né, está dividida em duas turmas. Uma turma que acredita que Jesus salva só pela graça, e na maior parte delas, elas não têm compromisso com Deus por obediência. Presta atenção, né? São aquelas igrejas normalmente inclusivas, igrejas que o pessoal chama assim de super graça. Você já ouviu falar desse termo? Né? São o povo da super graça, que eles acham o seguinte: eu posso fazer tudo porque eu sou salvo, né? Deus perdoa, Jesus, eu sou salvo pela graça. Eu sou salvo pela graça, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é verdade? Você já ouviu falar sobre a super graça? É a denominação que eles dão. Tem uma turma que acredita o seguinte: eu sou salvo pela graça, eu não tenho que ter obras, eu sou salvo mesmo, então eu vou viver de qualquer jeito. Não é? Então é a turma da super graça, tá bom? Então tá. Aí tem uma outra turma que fala o seguinte: não, nós somos salvos pelas obras. Nós até somos salvos pela graça, mas eu preciso obedecer a Deus, senão eu não vou ser salvo. Se eu tenho de aceitar Jesus, eu tenho de obedecer a Deus. Se eu não obedecer, eu vou para o inferno. Ah, então se por um acaso eu pecar, eu vou para o inferno. Então não posso pecar. Se eu pecar, eu não posso viver no pecado. Se eu viver no pecado, eu vou para o inferno. Se eu viver no pecado, se eu for pecador, né? Se eu, sei lá, a mulher não pode usar brinco, porque senão ela vai para o inferno. A mulher não pode usar, tem de usar é, cabelo de tal forma, porque senão vai cabelo comprido, senão vai para o inferno. Tem de dar o dízimo, senão vai para o inferno. Tem de fazer isso, senão vai para o inferno. Tudo que a pessoa faz de errado leva para o inferno, não é? Não é isso? São duas turmas que tem no meio da igreja, não é? Então tá. Vou te dar um outro entendimento. Você tem duas turmas no meio da igreja. Você tem a linha daqueles que são legalistas, como os fariseus eram. Eles queriam ser salvos pela lei. Os fariseus, eles eram pessoas, né, do povo de Deus, lógico, que queriam ser salvos pela lei de Moisés. Então, eles queriam ser salvos por obedecerem a Deus. Eles achavam o seguinte: ó, eu obedeço a Deus, então eu mereço ser salvo. Eu mereço ser abençoado. Deus me abençoa porque eu mereço, né? Então, eu sou obediente à palavra de Deus, então eu mereço ser abençoado, eu mereço ser salvo, eu mereço prosperar, eu mereço tudo. Então, ele coloca como se Deus tivesse obrigação de fazer as coisas por ele. É o entendimento dessas pessoas, dos judeus. Por isso que eles não aceitaram Jesus. Que Jesus morreu porque nós somos pecadores. Então, ele morreu no nosso lugar, para que a gente fosse salvo. Não é? O castigo
que seria para nós, foi colocado para ele. Ele sofreu o nosso castigo. Por isso que os judeus não aceitaram esse tipo de sacrifício, entendeu? Eles não aceitaram o amor de Deus. Eles queriam ser salvos pela graça, eles queriam ser salvos pela graça, não, perdão. Eles queriam ser salvos pelas obras, pela lei de Moisés, entendeu? Tá. Só que esse conceito de obediência dos judeus foi trazido para dentro da igreja. Entendeu? Eles trouxeram esse conceito de obediência da lei para dentro da igreja. Entendeu? Porque, na verdade, Jesus morreu sim para te salvar e você é salvo só pela graça, você não é salvo pelas obras. Posso te dar um exemplo? Vem cá. Eu sou pecadora, você é pecador. Eu vivo uma vida, vou ser sincera com você. Vou ser muito sincera com você. Eu tenho uma vida extremamente dedicada ao Senhor. Eu vivo uma vida assim que eu renunciei ao pecado de uma forma assim, faz muito tempo. Eu consagrei minha vida ao Senhor, eu vivo em profunda busca por santidade, por avivamento, renovo espiritual, né? Tem umas irmãs que me acompanham já há algum tempo, elas estão de prova disso. Até porque eu ensinei isso a elas e elas praticam exatamente aquilo que eu tenho ensinado a elas, tá bom? Então, assim, eu tenho uma vida realmente no altar de Deus, tá? Mas isso não significa que eu não tenha pecado. E você, irmã, como que isso é possível? Porque muitas vezes a gente peca sem nem saber que está pecando. Aí Deus mostra, olha, vem cá, isso aqui está errado, né? As pessoas acham que pecado é só matar, roubar. As pessoas vêm para a igreja, né, e falam assim, ó, eu, 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 eu usava droga, eu fumava, eu bebia, eu me prostituía, eu adulterava. Hoje eu não faço mais isso, então agora eu sou santo. Esse é o conceito da igreja. Se eu não matar, se eu não roubar, se eu não viver na prostituição, no adultério, se eu não fumar e não beber, eu sou santo. Para Deus e para o povo de Deus, né, para o povo da igreja, santidade é isso. Entendeu? Ó, eu não mato, eu não roubo, eu não uso droga, eu não fumo cigarro, eu não bebo, eu não me prostituo, eu não adultero. Então pronto, eu sou santo. Mentira, você não é santo. Vamos lá, santo é Deus. Você é igual a Deus? Não. O problema do ser humano, do povo da igreja, é que eles se medem pela régua deles. Eles olham para o povo do mundo, né? Eles olham para o povo do mundo, que vive de qualquer jeito, né? Fala o seguinte: eu não vivo como eles, eu não sou como eles. Então, como eu não sou como eles, eu sou santo. Só que, na verdade, Deus não nos mede pela régua do mundo. Eles não nos medem assim: olha, vem cá, você não é igual ao mundo, né? Então você é santo. Não. Deus nos mede com a régua dele, ou seja, ele é santo. Você só é santo se você for igual a Deus. Você é igual a Deus. Santo. Hã? Não, né? Eu também não. Vou te contar uma coisa. Claro que eu sou esforçada. Estou longe de parecer igual a Deus, mas eu sou uma pessoa esforçada. Né? Se você ouvir um pouco do meu testemunho, tem 3 vídeos aí no canal. Não, 4 vídeos no canal falando do meu testemunho. Testemunho muito longo. Eu fui bruxa, eu cresci na, na, no, no kardecismo. Eu passei por. Nossa, eu fiz. Olha, eu me converti com 35 anos de idade. Eu pequei tanto, sabe? Eu tive tanto tempo a pecar. Tanto tempo para pecar que eu cometi tudo quanto é tipo de pecado. A maior parte dos pecados desse mundo eu cometi, entendeu? Né? Mas Deus, ele me trouxe, ele me resgatou do mundo e ele foi me santificando e me ensinando a obedecer a palavra dele e me limpando. Eu tenho uma vida realmente é, consagrada ao Senhor. Mas eu não sou perfeita. Eu não sou Deus, eu não sou santa como ele, entendeu? Né? Eu careço da graça de Deus de uma forma absurda. Até porque foi Deus que me ajudou e me ensinou a viver dessa forma. Eu de mim mesma jamais conseguiria. Entendeu? Agora deixa eu te perguntar. Você é igual a Deus? Eu não sou. Você é? Não, né? Então vem cá. Você acha que até a beira da tua morte você vai conseguir ser santo? Você pode morrer de repente, do nada, sem saber. Né? Nem dá tempo de pedir perdão para Deus. E aí? Você vai perder a salvação? Porque você não acha realmente que você vai morrer sem pecado nenhum, né? Até porque morte não santifica ninguém. A morte, ela vem justamente porque somos pecadores. O salário
do pecado é a morte, não é isso que diz a Bíblia? Então, conta para mim. Você acha realmente que se você obedecer a Deus, você vai ser salvo? Se você acha isso, saiba que você está completamente fora da graça de Deus. Infelizmente, você está fora da graça de Deus. Assim como os judeus que não aceitaram a Cristo permaneceram fora da graça de Deus. Alguns judeus se salvaram. Por quê? Porque eles aceitaram que Jesus morreu por eles. Entendeu? Você, mas irmã, eu aceitei que Jesus morreu por mim. Pois é. Só que se você está andando em dois caminhos, você está querendo andar em dois caminhos diferentes. Você está querendo andar no caminho que Jesus morreu por você e te salvou, e ao mesmo tempo você quer que Jesus te salve pelas tuas obras. Jesus não te salva pelas tuas obras. Nós somos pecadores, não é porque nós conseguimos nos limpar um pouco ou muito do mundo, entendeu? Que você é santo. Tem muito pecado que você nem imagina que é pecado. Sabe? Muito, mas muito pecado que você não imagina que é pecado. É pelo fato da igreja não. O altar, né? Os pastores não ensinar o povo a buscar pela vida espiritual, por santidade, por avivamento em oração, orar pela vida espiritual. Senhor, me santifica, me purifica, Senhor, me ensina o caminho que eu devo seguir, me dá sabedoria para obedecer. Eles não ensinam isso, eles ensinam o povo a orar por bênção material. Entendeu? Senhor, me abençoa, Senhor, abre porta, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, como se o Senhor fosse servo dele, né? O empregado dele. O Deus é meu garçom. Agora eu vou ficar pedindo as bênçãos para Deus me mandar. Não é? Então, por um fato da igreja não orar direito, ela não tem discernimento dos próprios pecados. Porque se você começar a orar hoje, para Deus te mostrar os teus pecados, você vai perceber que você é extremamente pecador. E que você não merece ser salvo. Entendeu? Até porque, graças a Deus, a salvação não vem por obras. A salvação vem só, única e exclusivamente pela graça. E eu acabei de te ensinar o que é graça de Deus. O que é graça? Graça é amor de Deus. Ou seja, sabe por que você é salvo? Porque teu pai te ama. Porque Jesus te ama. Entendeu o que é salvação? Você não é salvo porque você obedece a Deus. Você é salvo porque Deus te ama, Ele te amou tanto, apesar de todos os teus pecados. Ele olhou para você e falou assim: Eu te amo. E Ele traçou um plano para te salvar, para trazer para a presença de Jesus. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você foi salvo por Deus. Entendeu? Você é salvo porque você creu em Cristo. Cristo, no que você acreditou? Não adianta você acreditar num Jesus que é um ET, um Jesus que é um espírito evoluído que morreu não sei quantas vezes, porque tem religião que ensina isso. Você provavelmente não sabe a respeito disso, porque é de outra religião não evangélica. Mas tem outras religiões que falam de Jesus, né? Eu mesmo participei de uma religião durante muitos anos que falava sobre Jesus. Falava o quê? Que Jesus era um espírito evoluído, que morreu e que reencarnou várias vezes e que evoluiu muito rápido. Ele reencarnou várias vezes. Só que ele, como ele fazia tudo direito, ele evoluiu muito rápido. Ele não é, para essa religião, ele não é o filho de Deus que morreu pelos nossos pecados, entendeu? E tem outras religiões que falam de Jesus e não acreditam que Jesus morreu pelos nossos pecados. A partir do momento que você não aceita que Jesus morreu pelos seus pecados, você rejeitou a Cristo. Entendeu? Não é um verdadeiro Cristo, é um falso Cristo. Entendeu? Então tem muitas religiões que pregam falsos cristos. Você está entendendo? Né? E até aquele maluco do Henrique Cristo é um falso Cristo. Entendeu? O que ele fala de Jesus, não é porque a pessoa fala de Jesus, entendeu? Que essa pessoa está falando a verdade. Está falando do próprio Senhor Jesus. Jesus quem é? Ele é o Filho de Deus. É o Cristo. Ele veio para morrer pelos nossos pecados, para pagar as nossas dívidas, nos perdoar e nos dar a vida eterna? Sim. Apesar de que a obra da cruz é maior do que isso. Num outro vídeo eu vou falar a respeito de toda a obra da cruz. Você vai ver que você tem um monte de bênçãos sobre a tua vida que você nem imagina, através do sangue de Cristo. Entendeu? Então você é salvo por quê? Porque Jesus te amou. Jesus te amou tanto, 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 que ele morreu por você, ele morreu no teu lugar.
é que você não fosse para o inferno. É por amor que você é salvo. Não é um favor imerecido, tá? E é por amor que você é salvo. O Pai te ama e Ele não vai te condenar ao inferno. Porque Ele te ama, não é porque você obedece. Um pai e uma mãe deixam de cuidar de um filho porque ele não obedece? Só se ele não amar o filho. Se ele não amar o filho, ele deixa de cuidar. Entendeu? Né? Tudo bem. Tem pais que às vezes o filho quer fazer tantas coisas erradas, tantas coisas erradas, tantas coisas erradas, que ele permite. Então vai e faz. Vai fazer o quê? Né? Aí o pai e a mãe ficam sofrendo as consequências daquilo. Do filho fazer coisa errada. Por exemplo, um filho drogado. Né? Os filhos querem tanto usar droga, tanto, 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 o pai não consegue impedir ele fazer as coisas erradas. Ele destrói a própria vida. Mas você acha que pai e mãe estão deixando de amar? Não. Quantos pais e mães se matam de tanto orar, de buscar, de tentar uma solução, de fazer de tudo para trazer esse filho de volta? Eles deixaram de amar em algum momento? Deixaram de ser pai e mãe deles? E você acha realmente que o amor de Deus é menor, é inferior ao amor desse pai e dessa mãe? Você acha realmente que pai, que mãe condenaria o próprio filho ao inferno porque ele é usuário de droga, ou porque ele pecou, ou porque ele fez uma coisa errada? Um pai e uma mãe que fazem de tudo para a salvação desse filho. Você acha realmente que Deus vai deixar de te amar? Salvação é amor. Você acha que ele vai deixar de te amar porque você pecou? Não, meu querido, não, minha querida. Não, filho de Deus. Não, filha de Deus. Deus não deixa de te amar porque você pecou. Você não perde a salvação. Deus não deixa de te amar. Ou seja, a salvação não deixa de existir na tua vida. A salvação, ela é irrevogável. Mas uma hora eu vou te explicar isso num outro vídeo, porque senão vai ficar muito longo e isso vai confundir a tua cabeça. Né? Salvação é irrevogável. Aí você pode falar assim, porque você é pregador da supergraça, então. Você é salvo, uma vez salvo, sempre salvo, e aí agora qualquer um pode viver de qualquer jeito. Não, mas eu não falei que você pode viver de qualquer jeito. E aí, você tem uma outra turma dentro da igreja hoje. Qualquer turma. Tem a turma dos fariseus que querem ser salvos por obedecerem a Deus. Não é? Eles pregam que salvação é pelas obras. Então, se você não obedecer, você vai para o inferno. Entendeu? Né? Não, eu vou para o inferno se eu não obedecer. Se você... Toda hora estão falando, você vai para o inferno porque você não obedece, você vai para o inferno porque você não usa. Você usa. Tem igreja que fala que se você usa barba e bigode, você vai para o inferno. Jesus da glória! Né? Eu tô falando de aberrações, mas tem igreja que se a mulher cortar as pontas do cabelo vai pro inferno, se raspar as pernas vai pro inferno, se passar batom vai pro inferno, se normalmente o jugo pesado é mais em cima da mulher, né? O homem é menos, né? O homem é menos. Se por um acaso o irmão usa bermuda vai pro inferno, mas tem outras coisas. Ah, se você não for dizimista, você não vai, você vai pro inferno. Se você fizer qualquer coisa errada, você vai para o inferno. Dignos do inferno, todos nós somos. Você não está entendendo? Todos nós somos dignos do inferno. Porque todos nós somos pecadores. Entendeu? Mas nós não somos levados ao inferno porque somos dignos do inferno. Nós somos salvos do inferno porque Deus nos amou. Nos amou tanto que deu o filho dele para morrer por meio de nós, por nós, no nosso lugar. E por meio da obra de Jesus, nós somos salvos. Ninguém tira o amor de Deus sobre as nossas vidas, entendeu? A única pessoa que poderia tirar o amor de Deus sobre a tua vida, sabe quem que é? Você. Se você falar assim, não, eu não aceito o amor de Deus. Se você falar que você não aceita o amor de Deus, se você falar que não aceita que Jesus morreu porque te ama, se você falar que eu não aceito que a salvação vem pelo amor de Deus, mas vem pelas obras, aí sim você está negando a graça de Deus. Aí sim você é digno do inferno. Por quê? Porque você rejeitou o sacrifício de Cristo na cruz. Se você não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz, sabe, como a forma que Deus escolheu para te salvar, sim, você é digno do inferno. Esse é o pecado que te leva para o inferno. Não aceitar que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, mas por amor. Não é um favor imerecido, é isso que você precisa entender. São esses dois conceitos que você precisa entender, né?
que ele morreu por amor a você. E a salvação, a graça de Deus é o amor de Deus por você, mas é por amor que você é salvo, e não porque você obedece a Deus. E eu não sou uma pregadora da supergraça. Eu não estou aqui para defender que você viva no pecado. Eu não estou aqui para defender que, não, você pode, a igreja inclusiva, que tem de aceitar todo mundo, tem de viver que nem o mundo vive. Porque, o Espírito Santo vai convencer, você vai deixando aquela pessoa ficar lá fazendo tudo errado, e a pessoa vive de qualquer jeito, tá tudo bem, porque ela é salva. Mas não, não é isso não. A igreja hoje está dividida em duas igrejas, né? A turma legalista, a igreja de fariseu, as sinagogas dos fariseus, na verdade, a igreja hoje virou uma sinagoga cheia de fariseu, entendeu? Né? Que eles querem obedecer aos mandamentos para ser salvo, que nem o povo hebreu fazia, né? Como o povo hebreu faz até hoje. Eles estão presos fora da graça de Deus, por quê? Porque eles não aceitaram Jesus como Salvador. Eles querem ser salvos pela lei de Moisés. Só que a igreja hoje, a fariseica, né, a igreja, a sinagoga dos fariseus de hoje, entendeu? Ela incluiu obedecer Jesus para ser salvo. Mas, irmã, então você está querendo dizer que eu não preciso obedecer para ser salvo? Não, para ser salvo você não precisa obedecer. Você tem de aceitar e acreditar no amor de Deus, no sangue de Cristo sobre a tua vida. Você precisa sim obedecer, mas não para ser salvo. Eu vou te explicar isso. Mas daqui a pouco, pera lá. Agora, a outra parte da igreja, né? Que é o povo da supergraça, que eu vou te dar um outro nome agora. Esse povo não vai se chamar mais o povo da supergraça. Tem pastores aí que chamam que são aqueles que pregam a supergraça, né? Então, eu vou te dar um outro nome para essa turma. Sabe qual que é o nome deles? Descendência de Judas Iscariotes. É, vou te contar quem era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes era um camarada que, escolhido por Deus, chamado por Cristo para ser discípulo dele. Ele foi feito apóstolo, ele andou com Cristo, ele comeu com Cristo, ele bebeu com Cristo, ele andou com Cristo, ele foi usado por Deus para expulsar demônios, porque quando Jesus mandou os 70 fazer a obra no ID, né? O Judas estava lá no meio. Quando ele mandou os 12 fazer a obra, Judas estava lá no meio. Entendeu? Ele foi lá, ele expulsou o demônio, ele curou os enfermos, ele foi usado por Deus para fazer milagre. O Judas Iscariotes, entendeu? Mas Judas Iscariotes se arrependeu dos pecados dele? Não, ele não se arrependeu dos pecados dele. Por quê? Porque ele entendeu que ele era salvo por Jesus, pelo amor de Deus, entendeu? E ele ficou sem vergonha, ele ficou acomodado. Assim, pera lá. Então vem cá. Então quer dizer que eu sou salvo porque Jesus me ama, né? E aí quer dizer que tudo bem, eu estou andando com Jesus, eu estou comendo com Jesus, eu estou na turma de Jesus, então beleza, né? Eu estou no reino de Jesus, né? E o que ele fez? Ele não se arrependeu dos pecados e continuou ladrão. Ele era ladrão. Ele só ficou ao lado de Jesus porque ele estava interessado nas ofertas. Porque ele era ladrão, ele estava interessado nas bênçãos, naquilo que Deus tinha para dar para ele. Ele nunca amou a Deus de fato, entendeu? Né? Por isso que ele nunca se arrependeu dos pecados. Por isso que ele continuou ladrão, que ficava com as ofertas, ele desviava o dinheiro para ele. Não sabe disso? Então você tem essa turma hoje na igreja que não se arrepende dos pecados e querem se manter no pecado. Eles querem ficar ao lado de Jesus, tendo as bênçãos de Jesus, de olho nas ofertas, né? De olho naquilo. Tem aqueles que vivem de olho na oferta, mas tem aquele também que está de olho nas bênçãos de Deus, não é verdade? Que continua sendo usado por Deus. Você já viu que tem uma turma aí que é usada por Deus, mas não obedece a Deus? Por quê? Porque é por amor que Deus usa, gente, pelo amor de Deus. É por amor que Deus usa. Porque a pessoa é salva, é pelo sangue de Cristo. Deus abençoa esse povo pelo sangue. É pela graça de Deus. Não abençoa porque a pessoa obedece. Se fosse assim, se fosse pela obediência, gente, não teria ninguém mais vivo, não. Ninguém é pro céu. Ninguém é santo. Pelo amor de Deus. Você não é salvo por merecimento. Então esse povo entendeu isso, só que eles são amigos do pecado. Eles são inimigos de Deus.
Judas era inimigo de Deus, ele era inimigo de Jesus. Tanto que ele traiu a Cristo, ele vendeu a Cristo, entendeu? Então você vai ter a turma, a igreja está dividida entre os fariseus dos dias de hoje, ou seja, as sinagogas dos dias de hoje, né? A igreja que foi criada pelos descendentes espirituais de Judas Iscariote. Não fala na Bíblia sobre a descendência de Iscariote, de Judas Iscariotes, mas ele deixou uma descendência espiritual, que são o povo interesseiro, que quer saber da graça de Deus, quer saber do amor de Deus, das bênçãos de Deus, do tudo aquilo que Cristo tem para te oferecer, tudo aquilo que Cristo te ofereceu através do sangue dele, mas eles não querem compromisso com Deus. Eles têm compromisso com o pecado. Eles querem de fato viver no pecado. Entendeu? Irmã, essa turma é salva? É salva. Mas o que acontece? Por que então que eu preciso obedecer a Deus? Por quê? Você sabe me dizer o porquê? Você precisa obedecer a Deus porque o pecado traz consequências para a tua vida. Entendeu? É por isso que Deus quer que você obedeça. Você é salvo porque Deus te ama. Você não é salvo pelas obras que você faz. Até porque, quando você obedece a Deus, é porque você foi ajudado por Deus para obedecer. Então, nem quando você obedece, você merece alguma coisa. Se não fosse Deus te ajudar, você não ia conseguir obedecer mesmo. Que merecimento você tem nisso? Como você pode merecer alguma coisa se é Deus que te ajudar a obedecer? Então, você não tem merecimento nem quando você obedece. Entendeu? Né? Você é salvo, você é abençoado por Deus porque Ele te ama. Entendeu? Então, esse caminho que estão te ensinando, que se você não obedecer, você vai para o inferno, você está negando a graça de Deus. Você entendeu que você está negando o sacrifício de Cristo na cruz? Pois é, você está negando o sacrifício de Cristo na cruz toda vez que você acredita que você precisa obedecer para ser salvo. Então, por que eu preciso obedecer, irmã? Para não ser Judas Iscariotes, meu amor. Porque senão você vai ser que nem Judas Iscariotes. Você vai ser a turma que quer usar Deus, quer tirar proveito de Deus, né? E vive no pecado, que não ama Deus, que é traidor, que é interesseiro, que está de olho nas bênçãos, que está de olho na sacolinha de oferta, você está entendendo? São aqueles pastores que estão de olho nas ofertas e são aquele povo que está de olho só nas bênçãos de Deus, que não ama Deus. Por que você precisa obedecer a Deus? Você precisa obedecer a Deus, primeiro, porque você ama a Deus. Porque Ele te amou primeiro, entendeu? E Ele sacrificou o próprio filho por amor a você. E você é constrangido porque Deus te amou, você é constrangido pelo amor que Deus tem por você, entendeu? E você decide obedecer porque você ama o Senhor. Mas não é só isso. Mas também por temor a Deus. Como assim, irmã, temor? Eu tenho que ter medo de Deus? Deus, ele sabe o caminho certo para cada coisa. E o pecado em si, ele já te traz consequências. No outro vídeo eu vou falar a respeito de maldição, castigo e consequência de pecado, tá? Quando Jesus morreu na cruz por você, ele levou todo o castigo e maldição, mas ele não tirou a consequência do pecado. Só que isso eu te explico num outro momento, tá bom? Então vamos lá. Quando Jesus morreu por você, ele permitiu que você continuasse recebendo toda consequência do teu pecado. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo da pessoa que é usuária de droga. A pessoa aceitou Jesus, ama Jesus, mas ela resolveu usar droga. O que acontece? A vida dela é destruída do mesmo jeito. Deus não deixou de amar essa pessoa. A salvação vem por amor e não pela obra. Entendeu? Só que ela destrói, ela entra num caminho de autodestruição. Ela destrói a si própria. Entendeu? Agora, o adultério, por exemplo, também destrói a própria pessoa. E destrói o casamento, destrói a família. Né? Por que você precisa obedecer a Deus? Por amor a Deus. Porque a palavra de Deus, quando você obedece, ela te liberta do pecado. E o pecado destrói a tua vida, mas não destrói só a tua vida. Destrói a vida do próximo. Qual próximo? A que mais destrói é a vida do próximo mais próximo.
E qual é o próximo mais próximo? O teu marido, a tua esposa, os teus filhos, a tua família. O próximo mais próximo é aquela pessoa que dorme com você. É aquela pessoa que mora na tua casa. Os teus pecados destroem a vida dela também. Como assim, irmã? Vamos dar um exemplo de um pai que é usuário de droga, ou é bêbado, ou uma mãe, né, que não quer saber de cuidar dos filhos e vive no pecado também, não importa. Ou dos filhos que vivem no pecado. Quando uma pessoa vive no pecado, ele não traz consequências para a família? Quem é o pior, quem é o maior, quem é o que mais sofre consequências com o pecado da pessoa? É a própria pessoa e a família da pessoa. É ou não é? Um homem que decide viver no adultério, ele não está trazendo prejuízo para a esposa, para os filhos? Ele pode chegar mesmo a pegar uma doença grave e transmitir para a esposa. Entendeu? Porque ela é uma só carne com ele. Quantas mulheres aí não pegam doenças venéreas, doenças graves por causa de infidelidade de marido? Entendeu? Né? E no caso de mulheres também, viu, que fazem isso e trazem doenças. Que nem Eva trouxe doença, Deus, doença não, né? Trouxe maldição para dentro do casamento dela, quando ela levou a fruto do conhecimento. Eu ia falar maçã, tenho mania de falar que é maçã, perdão, senhor. Trouxe o fruto do conhecimento do bem e do mal para Adão comer, ela trouxe maldição para dentro do casamento dela, para dentro da família dela, que ainda não existia família, os filhos em si, mas ela já trouxe maldição para dentro da família dela. Ela amaldiçoou toda a família dela por causa disso. Um filho que é usuário de droga, ele desestrutura toda a família. Um filho que vive no pecado, ele desestrutura toda a família. Entendeu? Então por que que você precisa obedecer a Deus? Porque aquele que vive no pecado, ele sofre as consequências do pecado. Não só ele na vida dele, na vida pessoal, mas na vida familiar. E na vida do próximo também. Né? Vamos supor, um patrão que faz tudo errado, ele não tem consequência, ele quer explorar, por exemplo, um patrão, né? Que ele tira proveito dos funcionários, ele está explorando os funcionários. Quem está sofrendo as consequências? Todos os funcionários. O pecado está fazendo mal para todo mundo, né? Um líder do Brasil, por exemplo, que ele vive no pecado, né? Que ele é a favor de coisas que Deus conta, que contrário à vontade de Deus, ele traz maldição para uma nação inteira, entendeu? Pois é, né? Por exemplo, o líder chinês faz? Ele impede que o evangelho seja pregado. Ele traz maldição para um monte de gente, entendeu? E outra, você sabia que se você se diz cristão e não obedece a Deus, o teu mau testemunho faz com que pessoas que estão vendo o teu comportamento deixem de acreditar em Deus e deixem de obedecer a Deus? Você está dando mau testemunho de Cristo? Você está mantendo aquela pessoa no pecado e esse pecado Deus está colocando na tua conta também? Você sofre as consequências desse pecado? Entendeu? Você não deixa de ser salvo porque você peca, mas você continua sofrendo as consequências do pecado. É por isso que você precisa se santificar. É por isso que você precisa aprender a obedecer a Deus de fato. Entendeu? Aí você pode me perguntar, tá bom, irmã, e o que tudo isso tem a ver com o fato da igreja passar pela grande tribulação? A igreja vai passar pela grande tribulação. Deus tem falado comigo há muitos anos. Deus me colocou para interceder pela igreja de Cristo em 2008, quando eu me converti. Por um tempo eu parei de orar, porque não tinha discernimento, e depois Deus, em 2009, me mandou voltar a orar pela igreja. Eu comecei a orar, não parei mais. E durante todos esses anos que eu intercedi pela igreja, fervorosamente, eu busquei pela minha vida espiritual, intercedi pela igreja fervorosamente, o Senhor foi falando comigo a respeito de coisas que estavam acontecendo na igreja, dos pecados da igreja. E quando eu falo pecado da igreja, eu não estou falando só de pastor vivendo em adultério, não, gente. Quando eu falo só, é só mesmo. Porque tem muito mais coisa podre dentro da igreja do que pastores vivendo no adultério. Entendeu? O que tem de pior na igreja são os falsos ensinos, que estão colocando jugo pesado na vida do povo, mas também, né, afastando o povo da verdadeira graça de Deus. Alguns ensinos que estão destruindo a igreja, sabe qual que é?
É essa associação da igreja com política. Quando esses pastores promovem essa união da igreja com políticos, sabe o que esses pastores estão fazendo? Eles são cafetões. Eles estão vendendo a igreja de Cristo como uma prostituta para esses políticos. Eles estão usando a igreja como curral eleitoral. Isso é um ensino demoníaco. A igreja está lotada de maçonaria. Entendeu? Né? Os ensinos da igreja estão baseados em teologias. A maior parte desses teólogos são maçons. O ensino está corrompido por doutrinas de demônios. Entendeu? Né? Você está aprendendo um monte de, por exemplo, teologia da prosperidade. Deveria se chamar teologia demoníaca. Porque lá, que isso é ensino de demônio. Você focar a tua vida em buscar as bênçãos materiais vai totalmente de encontro com aquilo que Jesus ensinou, que é não buscar as riquezas dessa terra, mas buscar as riquezas do céu. Não juntar tesouros nessa terra. Porque se você servir a dois senhores, você vai deixar de agradar a Deus. Você está servindo a Mamon. Servir a Mamon é servir a uma obra satânica criada dentro da igreja para desviar o povo de Deus. Pastores maçons que trouxeram esse tipo de ensino maldito para dentro da igreja. Jesus nos ensinou: busque primeiramente o reino de Deus, sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Todo o resto, tudo que você precisa. Porque o teu pai, sabe o teu pai, aquele que te ama, que trabalha para te sustentar, né? Sabe o pai? O pai que está no céu, ele sabe do que você precisa. E assim como ele alimenta os passarinhos e veste os lírios do campo, muito mais ele vai fazer para você que é filho dele. Você não tem que ficar se matando em teologia de prosperidade, fazendo voto com dinheiro, fazendo isso, aquilo outro, sobe morro, desce morro, faz isso, faz aquilo outro, para ser abençoado. Na hora que você conhecer de fato a verdadeira graça de Deus, porque eu só comecei a pincelar a verdadeira graça de Deus. Eu comecei a te dar algum discernimento. Na hora que eu começar a te falar quais são todas as bênçãos da graça, você vai ver o quanto mentiram para você. Porque você é extremamente abençoado e não sabe. Você está lutando pelas bênçãos de Deus, você está lutando para ter as bênçãos de Deus, e ao mesmo tempo que você luta, você está negando o que você tem. Entendeu? Você luta para ser curado, para você prosperar. Você faz isso, você faz aquilo, para conseguir melhorar de vida, para não sei o que lá. E Jesus já te deu tudo na cruz do Calvário. Só que isso não é te ensinado. Por quê? Porque é os descendentes de Judas Iscariotes que estão interessados no teu dinheiro. Eles querem que você foque em buscar pelas riquezas dessa terra, fazendo com que você faça um monte de voto com dinheiro, entendeu? Porque eles querem tirar as ofertas de você. Irmão, você está pregando contra dízimo e oferta? Não. Dízimo e oferta são lícitos. O que não é lícito é você associar dízimos e ofertas a bênçãos materiais. Tipo, você dá uma oferta para ser curado, você dá uma oferta para ser salvo, você dá uma oferta para receber uma bênção, você dá uma oferta para abrir uma porta, você dá uma oferta para não sei o que lá. Você faz voto com dinheiro com Deus, entendeu? Isso é blasfêmia, isso é um pecado gravíssimo e isso está sendo ensinado na igreja, entendeu? Né? Então, pelo fato da igreja ser completamente imunda, e você não sabia desses pecados, né? Pois é, deixa eu te contar uma coisa: são pecados. Muito provavelmente você deve estar praticando alguns deles. Você viu como não é merecimento salvação? Tem um monte de pecado na tua vida que você nem sabe, né? Aí eu te pergunto: você vai acreditar que você é salvo por obras? Você vai acreditar que o sacrifício de Cristo na cruz é um favor que ele fez para você e você não merece? Pois é. E o que que isso tem a ver com tribulação? Tem a ver que Deus vai purificar o povo dele. Ele vai purificar
porque o povo dele é rebelde. Então, as consequências do pecado da igreja trouxe consequências graves para toda a igreja, todo esse pecado. Qual? A grande tribulação. Deus vai permitir a igreja passar pela grande tribulação, para o povo sofrer as consequências dos pecados dele. O povo vai ser moído no meio da tribulação, entendeu? A igreja vai ser perseguida, vai haver fome, vai haver doença, vai haver guerra, vai haver um monte de coisa. E a igreja vai estar aqui no mundo. A igreja está achando que vai estar lá nas bodas do Cordeiro e não vai. Durante os próximos 7 anos. Quando começa, eu não sei. Eu sei que serão 7 anos de tribulação sobre a igreja. Deus falou para mim que começava esse ano. Durante 7 anos, Deus vai provar a igreja dele. A igreja vai sofrer as consequências de viver no pecado desse jeito. Tudo guiado por falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas, que são Judas Iscariotes. E a turma da sinagoga, né? Da igreja de hoje, né? Que são um monte de pastor maçom que ensina a pessoa a obedecer para ser salvo, né? Que a gente pode chamar de sinagoga de Satanás, não é? Né? E a maior parte deles são maçons. Você sabia disso? Pois é, meu irmão, minha irmã. Lógico que nem todos são maçom. Né? A partir do momento que você tem o ensino, a pessoa vai absorvendo o ensino, nem todo mundo é maçom. Mas a imensa maioria desses grandões da fé, sabe, vou chamar de grandão da fé, não, eu vou chamar de cafetão da fé, né? Os cafetões da fé. Porque eles estão vendendo a Cristo para os políticos. Jesus virou o quê? Cabo eleitoral de político, né? Eles estão vendendo a igreja como uma prostituta. Estão prostituindo a igreja de Cristo, fazendo dela curral eleitoral. A igreja não está aqui para eleger político. A igreja está aqui para se santificar e fazer a obra de Deus, dar o bom testemunho de Cristo sobre a face da terra. Só que a igreja, por causa do seu comportamento, está afastando as pessoas, o mundo de Deus, porque o povo do mundo vê como a igreja vive falando de santidade, arrotando santidade, mas ela própria vive na imundice. Tanto o altar quanto o resto do povo, né? Porque o povo tem esses pastores, esses profetas, por quê? Porque eles também não servem a Deus. Porque se eles focassem em se santificar, Deus mudaria toda essa ala, né? Maldita de pastores corruptos no púlpito da igreja. Entendeu? A gente tem um líder que merece. Tá aí, né? O nosso eleito. Entendeu? Mas o outro também não fazia muita diferença, não, viu? Que é tudo macumunado com maçonaria, todos eles, né? Então, por que Deus permitiu tudo isso? Porque vai começar a grande tribulação. E a igreja vai passar por ela. Irmã, mas você disse que tem o caminho do escape. É. Qual que é o caminho do escape? Esse que eu estou te falando, sobre a graça de Deus. Você primeiro precisa aceitar que a graça de Deus não é favor imerecido de Deus. Jesus não morreu por você para fazer um favor para você. Você precisa entender que você não é salvo pelas obras. Você é salvo só porque Jesus te ama. Só porque o Pai te ama. Você é salvo pelo sangue de Cristo na cruz. E você precisa entender, de uma vez por outra, tá? Que você precisa andar no caminho de santidade, não para ser salvo, entendeu? Mas porque as consequências do pecado vão destruir tua vida. Ah, então eu vou para o inferno. Não, você não vai para o inferno porque você é salvo. Deus te perdoa os teus pecados. O problema é que você não está andando no caminho certo. Você está trazendo maldição para a tua vida, para a vida dos teus filhos, para a vida da tua família, para a tua vida. E principalmente, você está trazendo maldição para todo aquele que vê o teu comportamento e deixa de aceitar Jesus por causa do teu mau comportamento. Você está dando mau testemunho de Cristo sobre a face da terra. Ah, irmã, eu não estou fazendo isso. Ok, mas você está obedecendo a Deus por amor ou você está obedecendo a Deus por medo de ir para o inferno ou por interesse de ser abençoado? Porque Jesus nos mandou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O que você precisa fazer agora é reaprender de fato o que é graça de Deus e reaprender a obedecer a Deus pelo motivo certo. Este é o caminho do escape. Não é para você ser
um fariseu da sinagoga dos fariseus, né? Da sinagoga de Satanás, né? Porque os ensinos lá são satânicos também. Essa história, né? Que é favor imerecido, estão acumulados com política, estão acumulados com maçonaria, né? Tudo isso traz consequências para a vida da igreja. E essa turma da supergraça, que é a turma que se vendeu Jesus, né? É, são a turma da descendência de Judas Iscariotes. Eu estou do lado de Jesus, eu como com Jesus, eu sirvo a Jesus, eu sou usado por Jesus, né? Porque Judas foi usado por Jesus. Judas não foi usado por um demônio, ele foi usado por Jesus. Ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a obra de Deus. Entendeu? Então toma cuidado para falar bobagem por aí, falando que tem pastor que vive no pecado e Deus usa sim. Entendeu? Ele usa. Ele usou uma mula para falar com Balaão, não vai usar um homem que está vivendo no pecado? Ele usou Judas Iscariotes, não vai usar? Usa, Deus usa, né? Mas não significa usado, não quer dizer aprovado, entendeu? Né? O que interessa é que nós sejamos aprovados por Deus. Salvo, Jesus te deu a salvação. É um presente de Deus para a tua vida, entendeu? É um amor, é um ato de amor que Ele te deu, entendeu? Só que você precisa obedecer a Deus, porque senão você se afasta de Deus. Você começa a andar nos seus próprios caminhos. Você acha que você está com Jesus, mas você não está. Judas achava que estava com Jesus, mas o coração dele estava muito longe de Cristo, entendeu? Então você precisa entender que esses dois caminhos não pertencem ao Senhor. O caminho verdadeiro é que Jesus morreu sim por você, mas por amor, só por amor. E a salvação vem só pela graça e não pelas tuas obras. Mas você precisa obedecer a Deus. Primeiro, porque se você não obedecer a Deus, você vai apartar o teu coração de Deus, como Judas Iscariotes. Estava do lado de Jesus, mas o coração não estava com Cristo. Estava de olho só nas bênçãos de Deus, só naquilo que ele podia ganhar, só em continuar vivendo no pecado, entendeu? Né? E ele sofreu as consequências do pecado dele, entendeu? Né? E, o, e você precisa entender que você precisa aprender a amar a Deus, obedecer a Deus por amor, não ser como essa turma da supergraça ou a descendência de Judas Iscariotes. Você precisa obedecer a Deus por amor. Porque quando você ama a Deus, você aproxima o teu coração de Deus. Você quer largar do pecado, você quer deixar de ser inimigo de Deus para se tornar amigo de Deus. E você quer fazer a vontade de Deus. E automaticamente você vai aprendendo a amar a Deus, a amar o próximo, e você vai se santificando, se libertando do pecado, se libertando das consequências do pecado na tua vida e na vida da tua família. Entendeu? Quando você foca em obedecer a Deus, Deus vai te santificando e vai usando a tua vida para santificar a tua família. Você está entendendo? Né? E outra, você passa a ser um bom testemunho de Cristo sobre a face da terra. A partir da tua vida, Deus vai salvar outras pessoas. É por isso que você precisa obedecer a Deus. E por que Deus vai deixar a igreja passar pela tribulação? Porque a igreja não tem compromisso com Deus. Entendeu? Né? Porque a igreja rejeitou a verdadeira graça de Deus. Por isso eu te oriento. Ouve esse vídeo de novo, assiste esse vídeo de novo, salva esse vídeo, ou assiste ele várias e várias vezes. Compartilhe esse vídeo. Eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre a graça de Deus. Vai ser uma playlist chamada O Amor de Deus por Você. E eu vou falar só sobre o amor de Deus. Mas eu vou continuar falando sobre aquilo que Deus tem falado comigo a respeito das profecias. Eu vou continuar por esses dias, eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso. Principalmente revelações que o Senhor me deu em 2016, né? Que algumas já se cumpriram, mas outras irão se cumprir. E você precisa entender o que está acontecendo com a igreja hoje. Né? O princípio das dores já começou já faz tempo, começou em 2019 o princípio das dores, tá? E o primeiro selo foi aberto com a Covid, o segundo selo foi aberto com a guerra da Ucrânia, né? É, e o terceiro selo logo, logo vai ser aberto, né? E muita coisa vai acontecer. Deus foi falando comigo durante
mais de 13 anos, quase 15 anos quase, né? E ele foi me mostrando o que estava acontecendo, me ensinando a obedecer a ele, me ensinando o que eu precisava fazer, eu, para agradar o Senhor, para fazer a vontade de Deus, para viver de fato a graça de Deus, entendeu? Né? E foi me preparando para esse momento atual da igreja, para que o Senhor tenha um propósito de resgatar um povo, de trazer esse povo para a presença dele, entendeu? E para esse povo dar o escape. Quem são esse povo? Os que vão aceitar a verdadeira graça de Deus, mas vão obedecer a Deus porque ama a Deus. Eles vão obedecer a Deus porque entenderam que o pecado traz consequência para a vida deles. E eles precisam aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Tá bom? Que Deus fale mais contigo, que abra o teu entendimento, né? Se alguém precisar, nós estamos buscando por avivamento, santidade, arrependimento, em oração. Eu estou com 2 grupos de WhatsApp, são grupos pequenininhos, um grupo é aberto, onde nós oramos, né? Mas esse grupo é só para as irmãs que estão comigo mais tempo, nós intercedemos pela vida do povo. E no grupo fechado, vocês recebem as orações, mas você precisa orar comigo, tá? Se você estiver no grupo só para ficar recebendo oração, lamento, nós não estamos orando por vocês. Nós estamos orando somente por aqueles que estão orando conosco, né? Então a gente compartilha as orações, você precisa orar conosco pela vida espiritual, tá bom? Você precisa ouvir o áudio e ouvir as pregações, que a gente tem buscas diárias por avivamento, arrependimento, santificação, né? Você precisa fazer a tua parte de ouvir os áudios, fazer essa busca pela vida espiritual diariamente conosco, né? De segunda a sexta-feira, sábado e domingo eu não envio os áudios. Então, se você quiser participar conosco, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Você acha aí, né, nos comentários, no comentário fixado, você acha o número do meu WhatsApp. Eu te coloco no grupo, você vem orar junto conosco, tá? Mas lembre-se, se for para você não participar das orações, não perca seu tempo, porque as nossas orações são voltadas para aqueles que estão orando conosco, né? Tem gente que está no grupo que não ora? Tem. Não é muita gente, tá bom? Até porque o povo não quer saber de buscar santidade, né? Você sabe disso, né? As pessoas querem mais é ser abençoados. Eles querem que Deus resolva os problemas dele e não querem, né, fazer a vontade de Deus. Mas a gente está orando por aqueles que estão orando conosco, tá bom? Então, se você quer um compromisso com o Senhor, você quer santificação, você entendeu que você precisa abandonar o pecado, né? Você entendeu que você não é salvo por obras, você entendeu o que é graça, e você entendeu e quer. Então, pera lá, eu quero realmente o escape para minha vida. Sabe? O que que eu preciso fazer? Vem para cá, vão orar conosco, tá bom? Entra em contato comigo, que eu te coloco lá no grupo. O grupo é fechado, não dá para bater papo, não dá para ficar mandando mensagem. É só eu que mando mensagem uma vez por dia. Basta você começar a fazer tua busca espiritual conosco, que Deus vai abrindo seu entendimento aos poucos, tá bom? E lá também eu prego, eu envio áudios, né? Com a pregação, te ensinando a respeito da graça de Deus, te ensinando a respeito de eu ensino o povo a obedecer a Deus. Eu falo sobre pecado, eu falo sobre cura espiritual, problemas emocionais, né? E são vídeos, áudios mais curtos, né? Mas não, nem sempre são muito curtos, mas a gente está ensinando lá, tá bom? Que Deus te abençoe e fale mais contigo. Um beijo no teu coração, a paz. Tchau, tchau.